E aí pessoal, bom dia. O pessoal do fundo aí, ele quer sentar mais pra cá não? Pode ser? O pessoal de casa aí tá me ouvindo bem? Todo mundo ouvindo? Galera, como eu tinha combinado com vocês na aula passada, a gente vai fazer alguns exercícios hoje, referente ao que nós já havíamos falado já posteriormente, né? Anteriormente seria posteriormente. Então vamos lá, olha só. A nossa primeira questão aí, abra uma apostila de vocês na página 72, questão 98. Página 72, questão 98. Podemos? E aí essa questão, ela diz o seguinte. Ela vem falando assim: corredores ecológicos visam mitigar os efeitos da fragmentação dos ecossistemas, promovendo a ligação entre diferentes áreas, com o objetivo de proporcionar o deslocamento de animais, a dispersão de sementes e o aumento da cobertura vegetal. São instituídos com base em informações como estudos sobre deslocamento de espécies, sua área de vida, a área necessária para o suprimento de suas necessidades vitais e reprodutivas e a distribuição de suas populações. Galera, o que vem a ser corredores ecológicos? Sempre aparece no Enem algumas questões aí perguntando sobre esse assunto. Corredores ecológicos seriam mais ou menos, pensa num viaduto. Qual é a função de um viaduto ou uma passarela? Qual seria a função? Para que existe uma passarela? Por exemplo, tem a Dutra, tem uma passarela ali. Para que serve aquela passarela? Para permitir com que as pessoas que estejam, por exemplo, do lado de cá, Nova Iguaçu, tenham acesso ao outro lado de Nova Iguaçu, certo? Para que essas pessoas consigam transitar entre os dois lados. Quando a gente pensa em espécie, qual seria a vantagem de eu permitir com que as espécies tivessem um determinado contato entre si? Vamos pensar aqui o seguinte: se eu tenho uma população ali de onças pintadas, pintada, óbvio. Se eu tenho a população de onça ali, se começa a ocorrer a fragmentação da mata, o que vai acontecer? Essas populações, elas vão ficando isoladas. Qual seria a consequência do isolamento das populações? Você vai diminuir a troca de material genético entre indivíduos de maneira aleatória. E isso, dentro da biologia, quando a gente pensa em conceito de espécie, isso pode causar um grande prejuízo. Por quê? Por exemplo, pensa só o seguinte: por que a gente fala que parente não pode casar com parente? Porque Deus não quer? Só isso? Não, porque Deus não quer, porque a Bíblia está cheia de exemplos. É isso, você pode encontrar, por exemplo, dentro dessa população, vamos pensar numa doença qualquer aqui, a doença X. O que vai acontecer? Essa doença, ela vai ser transmitida, a partir do material genético. Vamos dizer que essa doença, ela é uma doença que ela é recessiva. Todo mundo lembra o que é recessivo? Recessivo é quando você tem lá o azinho, certo? Uma doença recessiva, para ela poder se manifestar, isso também cai no Enem, você precisa do encontro dos dois azinhos, certo? Então você vai precisar mais ou menos do que seria isso daqui, o que a gente vai ter azinho, beleza? Só que nós já vimos em genética que doenças recessivas, elas geralmente são raras e sempre estão pulando gerações. Por quê? Porque o encontro do azinho, ele é muito mais difícil de ocorrer do que, por exemplo, do azão e azão. Tanto que a maioria, não todas, a maioria, 90% das doenças, que são recessivas, estão ligadas ao quê? Ao azinho, como o nome já diz, recessivo. Se eu tenho indivíduos dentro de uma população cruzando entre si,
a possibilidade desse encontro acontecer, ele é muito maior. E aí, como a colega ali disse, como esse encontro aqui ele se torna mais frequente, eu acabo aumentando o número de indivíduos doentes dentro de uma população. E quando a gente fala de seleção, isso não é interessante, você tem indivíduos doentes dentro de uma população. O interessante é você fazer o quê? Cruzamentos aleatórios com indivíduos de outras populações, fazendo com que cada vez mais essa frequência aqui venha a diminuir. Então, quando a gente fala sobre isolamentos de espécie, vocês têm que pensar o seguinte: fragmentação. A fragmentação de um habitat, ela pode levar à extinção de uma espécie. Um exemplo clássico que a gente está tendo agora é da arara azul. A arara no Pantanal, ela tinha saído do nível crítico de extinção, né? Começou a aumentar o número populacional, só que agora com a queimada do Pantanal, né, toda essa queimada que nós estamos acompanhando aí, já foi feito o levantamento que muitas araras morreram. E aí você passa a ter poucos indivíduos, tá? E isso aí você acaba tendo um problema muito sério. Outra pergunta. Lembra do rinoceronte branco que foi considerado extinto, mas ainda existia um macho e duas fêmeas, que eram filhas dele, se eu não me engano? Ninguém se perguntou como que ele foi considerado extinto, sendo que, pô, eu ainda tenho um macho e uma fêmea, dá pra cruzar e ter descendentes. Mas por que ele foi considerado extinto? São consanguíneo. Então o que vai acontecer? Aquele material genético ali, ele não vai apresentar uma variabilidade genética, né, que seria favorável para a manutenção daquela espécie. Então todas as doenças relacionadas ao material genético daquela população estava tudo concentrado ali. Por isso que para a biologia ele foi considerado extinto antes mesmo dos três morrerem. Ou seja, a biologia acabou ali, não tem mais o que fazer, porque por mais que eu cruze, são consanguíneos, tá? E mais para frente isso daí vai ter alguns problemas sérios. Vamos ver qual, dentre as alternativas aqui, o que vem aparecendo aqui pra gente. Olha só, nessa estratégia, a recuperação da biodiversidade, tá, é efetiva por quê? Ele quer saber por que os corredores ecológicos são efetivos. Esses corredores eles são criados em várias estradas, principalmente no interior, para que as espécies consigam ficar fazendo esse trânsito, tá? Então eles criam uma ponte, na verdade essa ponte é como se fosse uma mini floresta, para eles poderem conseguirem atravessar sem morrer atropelado. Alguns locais eles botam cerca, forçando eles passarem somente por ali, mas isso não é a realidade global. Fala só um pouquinho mais alto, porque... Cara, às vezes sim e às vezes não. O que acontece? Quando você cria uma estrada, o animal ele não sabe que ele tem uma estrada. E aí, como você não tem uma barreira mostrando para ele, sinalizando ou impedindo a passagem dele, o cara acaba tentando atravessar. Para ele é normal, né? Ele tá vindo de uma mata, da outra, e ele segue o caminho dele. Só que tem um pedaço de asfalto ali. Então, só mais um pedaço. Não sei o que ele vai pensar, né, gente? Mas, tipo, só mais um pedaço de alguma coisa que eu tenho que atravessar. Só que aí, como tem o fluxo, né? Tem vários vídeos no YouTube relatando, mostrando jiboia, tamanho do ar, tatu. Tem vários vídeos mostrando esses bichos tentando atravessar. E aí falta o quê? Um incentivo em relação à manutenção, o preparo desses lugares. O Brasil ele ainda é muito atrasado em termos de corredores ecológicos. Infelizmente, com toda essa biodiversidade que a gente tem, ainda há um atraso muito grande em relação à produção desses corredores aí. Vamos lá, galera. Nessa estratégia, a recuperação da biodiversidade é efetiva por quê? Letra E. Favorece a formação de ilhas de proteção integral. Corredor ecológico para formar ilhas de proteção. Aumenta o número de indivíduos nas populações. Seria esse o objetivo primário ali? Ampliar o processo de ocupação humana. Será que tem gente que marca a letra C? Deve ter, né? Se tá aqui é porque tem, né?
intensificar o manejo de espécies. O manejo seria a manipulação ali. Será que esse é o objetivo? Da gente ficar lá mexendo no... propiciar, o fluxo gênico. O que é o fluxo gênico, galera? É permitir exatamente com que populações que estejam, indivíduos que estejam vivendo em outras localidades, tenham contato com indivíduos de outras localidades, aumentando assim a troca de material genético, tá? Fortalecendo então as informações genéticas aí. Então, ó, fluxo gênico é você permitir com que um indivíduo, por exemplo, aqui, ó, Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ela pega o quê? Todo o nosso litoral, até uma porção do Nordeste ali, né? Ela pega praticamente todo o litoral até o sul. Só que essa Mata Atlântica, ela vem sofrendo uma diminuição, né? A Mata Atlântica hoje ela tem 7% só do que ela tinha quando os portugueses chegaram ao Brasil, né? Quando eles chegaram aqui, 7%. Só que essa mata ela está totalmente fragmentada. Então, qual é a nossa preocupação? O que a gente tem que ficar esperto em relação a essa fragmentação? Acaba diminuindo o fluxo gênico entre essas populações, espécies, né, que vivem na Mata Atlântica, e isso acaba causando um desequilíbrio, levando até mesmo à extinção de algumas espécies, até por conta da diminuição do habitat deles. Alguma dúvida sobre fluxo gênico? Então, o fluxo gênico, guarda aí, é extremamente importante para a manutenção da espécie. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na nossa espécie, será que é interessante as pessoas ficarem... Óbvio que a gente não vai seguir esse raciocínio 100%. Mas, por exemplo, o que seria mais interessante? Você manter uma população, por exemplo, quando a gente pensa em relação a o que aconteceu na Alemanha, né, nazista, o pensamento de Hitler que queria criar uma espécie ariana, uma espécie pura. Será que esse pensamento dele biologicamente estava correto? De querer manter ali somente cruzamento entre alemães, pessoas brancas dos olhos claros. Será que esse pensamento estava correto, biologicamente? Politicamente a gente sabe que não, socialmente a gente sabe que não, mas biologicamente a gente também sabe que não, né? Porque o interessante é manter o quê? Cruzamento entre indivíduos de etnia diferente, fortalecendo assim esse câmbio, essa troca de material genético, o que pode fazer com que venham a aparecer novas informações que são extremamente favoráveis para a espécie humana, tá? Vamos ver mais uma questãozinha aqui? Deixa eu ver aqui. Galera, página 73, questão 101. Quando a gente fala de alguns tipos de bioma, né, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: todas as espécies elas estão adaptadas, né, àquele local onde elas estão vivendo hoje. Então, por exemplo, ontem saiu uma matéria falando sobre a questão da utilização dos mangues, tá? O que seria o mangue? O mangue ele é uma transição ali entre o mar, né, e o que seria água doce, uma faixa ali de terra. Então, por exemplo, quando a gente olha para... Você pega a linha vermelha ali, o fundão, você consegue ver que na beira da Baía de Guanabara tem várias árvores, certo? Tudo ali é um mangue, é um local onde a terra ela é mais lamacenta. As espécies que vivem ali, elas têm adaptações, tá? Que vão permitir com que elas convivam com aquela situação que a gente fala de estresse, que na verdade não é muito bem um estresse, porque elas estão adaptadas. Que é o quê? A água salgada
e água doce durante um período do tempo. As plantas que vivem no mangue, elas possuem na sua superfície foliar glândulas que vão liberar sal. Então, se você pegar uma folha daqui e lamber, aquela folha é salgada. Por quê? Como ela absorve muito sal, ela precisa eliminar esse sal. Quando a gente fala sobre uma planta que vive, por exemplo, uma planta não, um indivíduo que vive, por exemplo, no deserto, quais seriam as adaptações que nós encontraríamos no indivíduo que vive no local de estresse hídrico? Quer ver? Pensa numa planta, o cacto. Quando você olha para o cacto ele é uma planta que vai crescer no local onde há um estresse hídrico. O que é isso que chama de estresse hídrico? Falta de água. Tá? O Enem usa muito esse termo, estresse hídrico. O Enem não vai usar falta de água, ele bota lá estresse hídrico. E aí você tem que saber, hidro, né, vem lá de água. Se é estresse, é porque está faltando essa água aí. Quais são as características que eu encontro quando eu olho para um cacto? Se eu for comparar, por exemplo, com uma planta que está aqui na Mata Atlântica. Primeira coisa que eu vejo num cacto assim de cara. Descreva um cacto para mim. Ele tem espinhos. O que são esses espinhos? Os espinhos, na verdade, são folhas modificadas, tá? São folhas modificadas para diminuir o que a gente chama de evapotranspiração. Assim como a gente sua para poder diminuir a temperatura corporal, as plantas também realizam esse processo. Tá? Então, a partir da evapotranspiração, elas realizam esse processo para diminuir ali a temperatura. Além de, o que vai acontecer? Na verdade, a evapotranspiração na planta não é nem para diminuir a temperatura, mas no nosso caso, essa evapotranspiração acontece por conta da incidência luminosa, né? Com que faz com que ocorra um fluxo de água no sentido para cima da folha, né? No sentido positivo, que a gente chama de gravitopismo positivo. E aí, conforme bate o vento, fica um vapor de água ali sobre a superfície da folha. Esse vento vem e tira esse vapor. Então o que acontece? Vai ter que ser reposto esse vapor ali. Tanto que, não sei se vocês já ouviram falar, mas algumas plantas, elas gostam, quando a gente está criando, né, borrife elas, né, para criar uma atmosfera úmida ali em volta dela. Fica legal. Principalmente pro lírio, não sei se vocês conhecem essa planta, mas o lírio adora que você borrife ele, a jiboia gosta que você lave as folhas dela, para criar uma atmosfera ali para ela. Então, uma das adaptações do cacto é o que? Ele transforma as suas folhas em espinhos para evitar essa evapotranspiração, além de ter o que? Um caule suculento. Né? O cacto geralmente ele é redondo, quando você corta, você vê que parece que ele ele armazena água no seu interior, que é o parênquima aquífero. Tá? Então, armazenamento de água. Quando eu penso no animal, olha só o que esse texto diz aqui. O deserto é um bioma que se localiza em regiões pouco úmidas. A fauna é predominantemente composta por animais roedores, aves, répteis e artrópodes. Uma adaptação associada a esse bioma, presente nos seres vivos dos grupos citados, é, galera, letra A, existência de numerosas glândulas sudoríparas na epiderme. Pessoal, se eu moro no deserto, se eu vivo no deserto, eu tenho várias glândulas sudoríparas que vão fazer o quê? Permitir com que eu venha transpirar mais. Será que se eu vivo num local de estresse hídrico, é interessante para mim ficar transpirando igual um maluco o tempo todo? Não, por quê? Se eu começo a perder água, automaticamente o meu metabolismo vai ser afetado. Então, perder água não é o que eu preciso nesse momento. Aí a letra B diz o seguinte: eliminação de excretas nitrogenadas de forma concentrada. Quer ver você entender isso? Galera, a gente vai dormir, passa 8, 6, né? Os sortudos dormem 8 horas, alguns dormem 6, 7 horas aí. Qual é a coloração da primeira urina da manhã? Muito amarela. E se você não bebeu bastante água no outro dia, cara, ela sai praticamente da cor daquele painel lá, ó. Não é? Por que isso? Porque a urina, ela vai estar muito concentrada. Muito concentrada. A urina do quê?
porque você está o tempo todo sem ingerir água, seu metabolismo vai concentrando tudo ali, e aí quando você faz o exame consegue ver a questão de glicose, ver várias coisas aí, creatina, várias coisas. E aí é o seguinte, se você também não beber muita água, ela sai muito amarela, né? No dia anterior, se você não beber muita água. Ao longo do dia, se você é uma pessoa hidratada, você também é uma pessoa mijona, não é? Você é hidratado, mas você é mijão também. O que vai acontecendo conforme você vai bebendo água ao longo do dia? O que vai clareando, sabe por quê? Porque o seu corpo, ele vai produzir um hormônio chamado ADH, que vai regular a absorção de água lá nos seus rins. Quando você está bebendo pouca água, o que o seu metabolismo vai fazer? Vai falar assim, galera, olha só, gente, vamos economizar água aí, porque esse maluco não está bebendo água. Só que a água, ela participa de diversas reações no nosso organismo. A água está presente em diversas reações. A água, ela é fundamental para a manutenção da vida. E aí, o que o seu organismo faz? Ele começa a absorver a maior quantidade de filtragem do sangue. Ele absorve água e cria uma concentração de sais, que é o que dá aquela coloração. Alguma dúvida sobre isso? Então, olha só. Reter líquido é a retenção. Você começa a reter para não perder, né, para se manter vivo. Então, a letra B diz o seguinte: eliminação de excretas nitrogenadas. Qual é a origem dessas excretas nitrogenadas? Excretas nitrogenadas, elas têm origem principalmente da quebra das proteínas, tá? Quebra das proteínas. Inclusive, o Enem cobrou uma questãozinha falando o seguinte, eu acho que a gente deve fazer essa questão hoje. Ele falava, só porque eu lembrei aqui agora, deixa eu falar logo. Ele falava o seguinte, que devido ao aumento de CO2 na atmosfera, isso está prejudicando a absorção do nitrogênio. E aí ele perguntava o que isso ia afetar no quesito produção da planta lá, de alguns compostos que nós precisamos. Galera, falou de nitrogênio, vocês vão lembrar de proteínas, tá? Primeiro lugar, vocês vão lembrar de proteínas. Segundo lugar, vocês vão lembrar do material genético. O nitrogênio, ele está presente tanto nas proteínas quanto no material genético. Porque no material genético a gente vai encontrar bases chamadas de quê? Nitrogenadas. Ou seja, porque tem nitrogênio, tá? Foi? Então vamos lá. Letra B, eliminação de excretas nitrogenadas de forma concentrada. Letra C, desenvolvimento do embrião no interior do ovo com casca. Galera, essa daqui, ó, desenvolvimento do embrião no interior do ovo com casca, isso é uma proteção contra a desidratação, tá? Isso sim é uma proteção. Por quê? Quando a gente pensa no desenvolvimento de um modo geral, aonde a vida surge? Aonde a vida surge, galera? Onde surgem as primeiras formas de vida? Na água, no mar, certo? Desenvolvimento se dá ali na água, no mar. Aí a gente começa na transição, sair da água e começa a adentrar no ambiente terrestre. Quem é o primeiro grupo a conquistar, entre aspas, o ambiente terrestre? Porque durante a reprodução ele volta para a água. Quem é? Os anfíbios, né? Os anfíbios, famosos sapos, sapo, perereca e rã, né? Lembra essa música? Não sei se é da época de vocês. Mas aí tem essa música, eu esqueci o nome, dá pra só lembrar, né? Ridículo essa música. E aí? Quero cantar essa música? Não sei. Mas enfim, sapo, perereca e rã, eles voltam para a água para poder ter lá a sua reprodução. Quando a gente passa depois dos anfíbios, quem é que vem depois dos anfíbios e conquista o ambiente terrestre? Os répteis, né? Aí a gente pensa nas tartarugas, nas cobras, jacaré, crocodilo, enfim, a gente pensa nesses indivíduos. No caso, por exemplo, das tartarugas, todos eles vão fazer isso, mas as tartarugas, qual é o modo de reprodução dela? Ela coloca o que? Ela coloca o filhote, já nasce pronto ali e vai embora, através de ovos, né? Ovos.
dentro do ovo ali, o que vai acontecer? Aquele ovo, ele vai estar, pensa, dentro das aves, né, a galinha também coloca ovo, aquele ovo, aquela casca ali vai estar protegendo aquele embrião contra a desidratação. Tá? E aquela casca ela vai sendo consumida para formar os ossos do indivíduo. Vocês sabiam disso? A casca ela vai sendo consumida ao longo do desenvolvimento desses indivíduos. Então, ela é uma fonte de cálcio. Por isso que depois ele consegue quebrar fácil. Tá? Ele vai consumindo todo aquele cálcio para formar os seus ossos. E aí ele está protegido ali contra a desidratação. No nosso caso, o desenvolvimento vai se dar em que meio também? Certo, mas dentro da barriga da mãe, você viveu dentro... Ali, ó. Tem a placenta que vai servir para nutrição, mas tem a bolsa que tem o líquido amniótico. Galera, vocês estão conseguindo ver que a vida, ela surge na água e até agora, a nossa existência, o desenvolvimento ainda é na água. Vocês estão conseguindo captar isso? Vocês estão conseguindo entender a questão da ancestralidade? Ou seja, isso foi mantido ao longo de todas as espécies. Tá? Isso é muito legal. Como eu estava falando, a vida surge lá na água, ela precisa da água para poder se desenvolver, né? E aí chega hoje ainda, na atualidade, com a gente, também tem início na água. Tá? E aí, esse ovo com casca aqui, ele seria um método eficaz contra a desidratação para quem vive num ambiente, com estresse hídrico? Pensa, será que essa seria a nossa resposta? O fato de eu ter um desenvolvimento no ovo ali com casca vai garantir a minha sobrevivência, só isso, vai garantir a minha sobrevivência ao longo de toda a minha vida após o nascimento? Era esse o raciocínio que vocês tinham que ter. Pode ter certeza que muita gente marcou essa letra C. Porque pensa que ovo com casca, proteção, contra o estresse hídrico, né, perda de água, vai se desenvolver ali, pô, beleza, show. Mas esqueceu de pensar o quê? Cara, o cara tá vivendo num ambiente de estresse hídrico. A casca, o ovo com casca, só vai resolver o problema dele durante um período de tempo. Não vai resolver o período dele a longo prazo. Só ali durante o desenvolvimento, que ele é muito frágil, resolveu. Mas e depois que ele nasce, ele faz o quê? Fica carregando a casca com ele? Fica dentro... Conseguiram captar? Então essa daqui não pode ser a nossa resposta. Capacidade de controlar a temperatura corporal. Será que o fato de eu controlar a minha temperatura corporal está relacionada com o estresse hídrico? Fazer uma meditação, né? Respiração realizada por pulmões foliáceos, que são aqueles pulmões que não são como os nossos, são aqueles pulmões que ainda estão no processo de desenvolvimento, né? Desenvolvimento não, já são desenvolvidos, mas não são tão eficazes quanto os nossos. Qual seria a nossa resposta aí? Todo mundo concorda? Eliminação discreta de nitrogenadas de forma concentrada, porque isso vai diminuir a perda de água. Todo mundo conseguiu captar? Foi? Não lembro, agora de cabeça assim eu não lembro não. Essa daí eu não lembro não. Galera, olha só, página 76, questão 113. Ih, não lembro não. Deixa eu botar ali do lado, tá mais rapidinho. 72. Letra A.
Essa daqui acho que foi a letra B. Qual? Não, a letra A. Pessoal, só dá um confere para mim se a questão 106 da página 74 se a gente fez. Não? Então depois a gente faz essa porque ela vai ajudar a gente a entender também a questão do fluxo gênico. Mais uma questãozinha aí sobre isso. Podemos fazer essa questão 113? Vamos lá. Deixa eu beber uma água aqui. Vamos não. Olha só. Companhias que fabricam jeans usam cloro para o clareamento seguido de lavagem. Algumas estão substituindo o cloro por substâncias ambientalmente mais seguras, como peróxidos, que podem ser degradados por enzimas chamadas peroxidase. Pensando nisso, pesquisadores inseriram genes codificadores de peroxidase em leveduras. Lembra que eu falei com vocês? Galera, o que são leveduras? São fungos unicelulares. Se vocês estão acostumados a fazerem questões, são várias questões que aparece esse termo, levedura. Levedura, então, são fungos unicelulares. Fungos não são plantas. Fungos têm um reino próprio chamado fungi. Fungos não fazem fotossíntese. Eu já vi questões do Enem tentando confundir o aluno. Aí fala, professor, eu não acredito que o aluno vai se confundir fungo com planta. Depois que ele lê 90 questões, tá? Ele está falando até que vírus é ser vivo, tá? Então, tem que tomar cuidado. Genes codificadores de peroxidase em leveduras cultivadas nas condições de clareamento e lavagem dos jeans e selecionarem sobreviventes para a produção dessa enzima. Nesse caso, o uso dessas leveduras modificadas objetiva aqui. Uma das coisas que nós estamos tratando, ele não te perguntou sobre isso, mas dá para perceber que a gente está tratando sobre biotecnologia, né? A gente está tratando sobre um indivíduo transgênico. Por quê? Eles inseriram um gene de interesse, né, no material genético dessa levedura, a partir... Rapidinho, olha só. Você tem aqui o DNA. O DNA vai ser formado por trincas, né, que você vai ter A, T, A, C, G, C, G, A, T, sei lá, T. Aqui está a fita complementar. O que eles fizeram, pessoal? Eles pegaram o material genético lá da levedura. Esse material genético aqui não tem informação para produzir a peroxidase. E aí eles introduziram aqui, ó, a informação para produzir a peroxidase, certo? Então agora essa levedura aqui, ela passa a ser um transgênico, por quê? Foi inserido no seu material genético de outra espécie. Até aqui tudo bem? Tranquilo.
Tranquilo para todo mundo? Tá? Aqui. Só recapitulando, a insulina hoje que é produzida, ela é produzida a partir de bactérias. Só que as bactérias não produzem insulina, então eles fizeram o mesmo processo. Pegaram o gene humano, inseriram na bactéria e ela passou a produzir insulina. Então a gente tem que lembrar o seguinte, a partir desse DNA, eu vou ter a formação de um RNA mensageiro, tá? Formação de um RNA mensageiro, aonde a timina é substituída por uracila. Se eu falar alguma coisa que alguém não entender, fala. Esse RNA vai ser lido pelos ribossomos e vão formar o quê? A proteína de interesse. Todo mundo recapitulou? Então, DNA, do DNA eu tenho um RNA mensageiro e a partir desse RNA eu vou formar uma proteína. Tá? Só uma questão aqui. Qual é a característica comum a todos os seres vivos? Isso já foi questão do Enem, tá até aqui na apostila, não sei se a gente vai fazer hoje. Mas me diz pra mim uma característica inerente, comum a todos os seres vivos. Todo ser vivo faz isso. Reprodução assexuada? A gente não faz reprodução assexuada. Desenvolvimento embrionário? A bactéria é um ser vivo, ela não tem desenvolvimento embrionário. Divisão celular não é uma característica de todos os seres vivos. Tem seres que são unicelulares. Tem protistas que são unicelulares. Formado, nem todos. Tem uns que quando encontram ocorre o encontro dos gametas, forma aquele indivíduo. Eu não sei se ele pode se reproduzir ou não, ele pode se dividir ou não, ou ele pode simplesmente formar, por exemplo, novos gametas, como as algas fazem. Ou ele pode virar um gameta, que é alga que faz isso. Agora, qual é uma característica inerente a todos os seres vivos, desde a bactéria até a gente? Presença de material genético, mas ele fala uma característica que seria relacionada ao metabolismo, uma característica inerente ao metabolismo. Material genético seria uma característica estrutural, né? Tá presente ali na célula. Síntese de proteína. Sério. Uma característica inerente a todos os seres vivos, né? É a síntese de proteína. Não sei se eu marquei aqui. Enquanto a gente faz outra questão, eu procuro aqui para vocês essa questão, mas ela está aqui na apostila. Vou procurar ela depois. Característica inerente a todos os seres vivos é a síntese de proteína. Deixa eu ver se eu acho aqui a página que ela tá, pra gente poder olhar rapidinho. Questão boba, não é, gente? Mas se não prestar atenção... Deixa eu ver aqui. Uma característica... Deixa eu ver aqui pra vocês. A internet está um pouco lenta.
não tô achando. Mas olha só, se nesse caso dessa questão aqui não tivesse a síntese de proteína, aí vocês podiam cair, João, Pedro, não sei, o que ele falou ali. Vocês jogariam para outra característica que seria a reprodução. Aí a gente entende que todo indivíduo se reproduz, pelo menos se reproduz. Não está dizendo o modo, se é assexuado ou sexuado, mas se reproduz. A reprodução também é uma característica, mas nesse caso, dentro dessas alternativas, ele não falava uma reprodução. Se tivesse, ele não poderia ter colocado a síntese de proteína, por isso que eu estou falando. Se não tem a síntese de proteína, você joga para reprodução, porque senão teria duas respostas certas. Quando ele botou reprodução, ele fez uma restrição. Ele colocou reprodução assexuada. Ele tem bactérias que fazem reprodução assexuada, tem bactérias que fazem reprodução sexuada. Mas no nosso caso a gente não faz reprodução assexuada. Então, esse modo de reprodução ele é muito diversificado, dependendo do organismo. Tem organismo que só faz reprodução assexuada. Tem indivíduo que, não, a esponja, por exemplo, ela pode fazer reprodução assexuada ou assexuada. As algas, as plantas, elas podem fazer reprodução assexuada ou sexuada. Então, é muito diversificado. Se ele não tivesse colocado a síntese de proteína e tivesse botado assim só reprodução, aí a gente marcaria a reprodução. Deu para entender? Você sempre pega da mais ampla e aí vem diminuindo, vem vendo o que ele tá falando ali. Ele trabalha muito, o Enem trabalha muito com essas questões assim, de colocar uma mais ou menos completa e uma bem completinha. Enquanto a gente faz essa o que a gente está fazendo, não é? Vamos fazer aquela dali, que eu vou procurar essa questão aqui pra gente. Deixa eu só me achar aqui que eu me perdi. Reprodução o quê? É porque a reprodução é para a formação de um outro indivíduo, né? A divisão celular, no nosso caso, é a reparação de tecido, quando a gente fala de mitose. Galera, vamos lá. Nesse caso, o uso dessas leveduras modificadas objetiva o quê? Letra E, associar a ação bactericida ao clareamento. São as bactérias que vão fazer o clareamento? Não, o texto não fala isso. Aumentar a resistência do DINS à peroxidase. Não está relacionado o DINS com a peroxidase, né? A questão aqui é a substância que é utilizada no clareamento e não tornar o DINS resistente a essa peroxidase aí. Elevar a capacidade de clareamento dos DINS. Eliminar a necessidade de tratamento da água consumida. Reduzir a quantidade de resíduos tóxicos nos efluentes da lavagem. Olha o que o texto fala. Companhias que fabricam jeans usam cloro para o clareamento seguido de lavagem. Vamos com calma aqui, ó. Algumas estão substituindo o cloro por substâncias ambientalmente mais seguras, como peróxidos. Peróxidos é a substância. Peroxidase é a enzima que vai quebrar essa substância, que podem ser degradados por enzimas chamadas peroxidase, né? Então ele fala que aqui, ó, algumas estão substituindo o cloro por substâncias ambientalmente mais seguras. Mais seguras significa o quê? Ela ainda causa um dano ambiental, mas o dano ele é menor do que estava sendo causado. Só que essa peroxidase, ela também, ó, que podem ser degradadas. Ou seja, essa peroxidase, ela precisa ser degradada também. Estão conseguindo acompanhar? Alguém está viajando? Não? Então vamos lá. Nesse caso, o uso dessas leveduras que vão produzir a peroxidase para quebrar o peróxido vai ser utilizado para quê? Letra A, reduzir a quantidade de resíduos tóxicos nos efluentes da lavagem.
eliminar a necessidade de tratamento da água consumida, elevar a capacidade de clareamento dos jeans. Letra A, reduzir a quantidade de resíduos tóxicos nos efluentes da lavagem. Foi? Vão fazendo a próxima aí, que eu vou procurar. 76. Deixa eu ver se eu acho. Ah, faça essa questão aí que ela tem meio que um mapa aí. Essa questão é um pouco grande. Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei a questão. Vamos fazer ela aqui só pra gente poder. 195. Não vi não, tem que ler isso aí direitinho. Página 74. Podemos? Essa daí é um pouco mais tensa, né? Tá sem apostila? Aqui, vai acompanhando aqui, ó. Acho que não tá marcado, não. Depois tu coloca ali, por favor. Pode? O processo de formação de novas espécies é lento e repleto de nuances e estágios intermediários.
havendo uma diminuição da viabilidade entre cruzamentos. Assim, plantas originalmente de uma espécie que não cruzam mais entre si podem ser consideradas como uma espécie se diferenciando. Um pesquisador realizou cruzamentos entre 9 populações, denominadas de acordo com a localização onde são encontradas, de uma espécie de orquídea. No diagrama estão os resultados dos cruzamentos entre as populações. Considere que o doador fornece o pólen para o receptor. Tá? Então, fornece o gameta aí, né? Em populações de quais localidades se observa um processo de especiação evidente? O que seria especiação, galera? Como o próprio texto diz, é a formação de novas espécies. Tá? Essa formação de novas espécies, ela pode se dar por diversos fatores. Espécies que foram isoladas, mas que vivem em um número grande suficiente, tá? E aí consegue manter o número populacional. Então a gente pode pensar aqui o seguinte: pensa numa população que vivia no Brasil e na África quando os continentes estavam juntos. Quando separou, quando a gente teve aula sobre a origem do planeta, eu mostrei para vocês fósseis de animais que não voam, né, não nadam e que são encontrados na África, na América do Sul, na Austrália, mostrando que um dia os continentes estiveram unidos, porque é a única maneira do indivíduo chegar até lá. Já que ele não voa, não nada, ele chegou como? Andando, né? A não ser que ele tenha feito como Cristo, né? Pelas águas, mas não foi isso que foi feito. E aí a gente tem o seguinte: como separou, vamos pensar aqui o seguinte: a América, tá? Vamos dar uma viajada aqui, tá? Não é a realidade. A América do Sul, ela é muito gelada e a África, ela é quente, né? Vamos pensar assim. O que vai acontecer com esses indivíduos que pertenciam mesmo à população? Ambos estarão sob pressões diferentes, né? Que são causadas pelo ambiente. Para Lamarck, o que vai acontecer? Esses indivíduos, eles vão se modificar em função do meio, para Lamarck. E para Darwin, indivíduos que já apresentam no seu material genético informações para produzirem, manifestarem determinadas características, vão sobreviver e vão cruzar entre si, aumentando o número populacional. Tá? Quando essas espécies se encontrarem de novo, vamos dizer que os continentes juntaram, juntou. Essas populações, elas vão conseguir cruzar entre si? Não, porque já passou-se tantos anos, que elas acabam ficando isoladas, tá? Reprodutivamente. A gente teve uma aula sobre isolamento reprodutivo e nós falamos sobre isolamento pré-zigótico, né? E isolamento pós-zigótico. O pré-zigótico seria o quê? Você tem um pássaro que é atraído por um canto, o período de reprodução de uma espécie ocorre em janeiro, da outra vai ocorrer em fevereiro. Indivíduos que vivem na água, outros que vivem na terra, né? Cobras, por exemplo. Uma vive na água, outra vive na terra. Então, tudo isso são barreiras para impedir o cruzamento entre esses indivíduos. E o que seriam as barreiras pós-zigóticas? As barreiras pós-zigóticas é quando esses indivíduos, por algum fator, conseguiram cruzar entre si, geraram descendentes, mas esses descendentes são inférteis, né? Tipo burra, mula, são inférteis. Eles não dão prosseguimento, né, naquela pseudo-espécie que foi formada ali. Porque esse indivíduo, provavelmente, ele apresenta várias características genéticas que não são favoráveis. Existe na internet o cruzamento de tigre com leão. Cara, se você for ver, é um indivíduo totalmente deformado. Você até vive lá, mas ele tem deformações, que se você soltar num ambiente, você sabe que ele vai viver pouco tempo, tá? Ele vai se eliminar. Como a seleção já sabe disso tudo, ela procura evitar esse tipo de cruzamentos, tá? Para que não venha ocorrer a formação de indivíduos que apresentariam características que não são favoráveis. Alguma dúvida até aqui? Então, o isolamento reprodutivo. Então, olha lá, vamos ver a legenda.
doador-receptor. Polinização induzida, bem-sucedida. Quando está lá o pontilhado, doador-receptor, polinização inviável ou nula. Em populações de quais localidades se observa o processo de especiação evidente. Como que eu vou ver que a especiação está evidente? Quando ocorrer é ótimo, né? É maravilhoso. Deixa eu ver. É porque a língua portuguesa ela é viva, ela é mutável, né? Então elas faz essas modificações aí, né? Meu Deus, quando ocorrer. Acabei de inventar uma palavra. Bota na redação, gente. Quando ocorrer, coloca na redação. Cebolinha. Vamos lá, galera. Olha só. Aqui diz o seguinte. Letra A. Bertioga e Marambaia. Vamos ver lá. Marambaia tá lá embaixo. Bertioga tá na minha esquerda. Todo mundo viu? Ocorreu o processo de especiação aí? Não, porque você ainda tem ali, ó, uma linha preta sem ser a pontilhada, mostrando que elas estão trocando material genético. Então, apesar de serem consideradas outras espécies distintas, elas ainda trocam material genético. Pô, professor, mas se foi classificado como espécie distinta e ainda troca material genético, é porque o processo de especiação delas é muito recente. Então ainda há uma pequena troca ali, mas isso vai sumir ao longo dos anos, tá, gente? Letra B. Itirapina. Todo mundo achou Itirapina aí? Itirapina e Itapeva. Itapeva, isso mesmo, Itapeva. Galera, tem processo de especiação? Olha só. Vê a legenda. Polinização induzida, bem sucedida. Ou seja, trocou material genético. Ó, é essa. Ok. Quando for assim, é porque não está ocorrendo troca de material genético. E aí a gente tem o processo de especiação. Porque ela está rejeitando o gameta da outra espécie lá. Porque ela só quer a gameta da espécie dela. Foi o isolamento reprodutivo. Foi? E aí? A gente continua, você continua lendo a letra B? Itirapina. Cadê Itirapina? Itirapina lá em cima de novo. E Marambaia. Itirapina e Marambaia também não. Letra B, não é? Itirapina e PET. Já dá para pensar, não é? Aí, o que vai acontecer? Agora a gente tem que ver as outras duas. A gente já sabe que entre Itirapina e PET está tendo um processo de especiação. Vamos ver do ladinho aqui. Alcabaça. Cadê ela? Tá, achei aqui. Alcabaça e Marambaia. Não é não? Alcabaça e Marambaia lá. Tudo pontilhado vindo para Marambaia e para Alcabaça lá. Ou seja, esses indivíduos aqui, o cara tentou cruzar, botou material genético lá, mas não rolou. Ou seja, não houve fecundação. Por quê? O processo de especiação aqui, ele está estabelecido, tá? Então, galera, espécies são indivíduos capazes de cruzar entre si e gerar descendentes férteis. É o conceito de espécie. Indivíduos capazes de e gerar descendentes férteis, tá? Por que gerar descendentes férteis? Porque a gente tem espécies que conseguem romper essas barreiras, mas quando cruza, não gera descendentes férteis. Até gera um descendente ali, mas geralmente é um cara todo, apresenta deformações. Tranquilo, galera? Então, como que eu defino uma espécie? Indivíduos capazes de cruzar entre si e gerar descendentes férteis. Então, um exemplo para ficar claro aqui pra gente. Se eu cruzar a arara azul com o papagaio, vai rolar? Não. Se eu cruzar o boi com uma galinha, vai rolar?
Não, tá? Não vai. Que bom que não rola, né? Porque tem gente que a questão da zoofilia, né? Tem gente que cruza cabra, né? A pessoa fala, né? Ia sair o quê? Um centauro? É centauro? É centauro aquele metade de homem e metade de cavalo? Ia sair um centauro. Eu achava legal o centauro quando eu era criança, me amarrava neles. Alguma dúvida? Não? Essa questãozinha de início ela parece meio diabólica, não é? Quando tu olha assim, ela, meu Deus, está repreendido, Jesus, queima Jeová. É. Por que tu achou que era B? Ah, tem que tomar cuidado toda vez que colocar legenda, galera, tem que prestar muita atenção, tá? Isso em todas as provas. Se eu nem meter uma legenda ali, você preste atenção no que está na legenda, tá? É, biologia no Enem eu costumo falar para meus alunos que biologia no Enem, se eles prestarem atenção assim nas aulas, fizeram os exercícios comigo, cara, a galera geralmente cai 20 questões de biologia, não biologia, né? Cai geralmente 15 de biologia pura, e aí eles misturam biologia com química, né? Tanto que a Grace já deve ter feito questões com vocês que eu já fiz, ou eu já fiz e ela vai fazer. Da 106, letra D, não é isso? Letra D. O problema de vocês é matemática, física e química, não é biologia. Nem química. Gente, química, aqueles cálculos de estequiometria do capeta lá que tu fica assim, meu Deus, Jesus, dá vitória pro teu povo no deserto, Jeová. Galera, olha só, como eu tinha comentado com vocês, vamos fazer essa questão da página 195, questão 90, para vocês verem como que o Enem cobrou aquela questãozinha aí, se, que é uma característica inerente a todos os seres vivos. Página 195. Depois a gente vai fazer uma, para quem gosta de ler, a gente vai fazer na página 83, questão 135. Olha só, todo mundo pegou a questão, viu aí? Podemos? Diz o seguinte: apesar da grande diversidade biológica, a hipótese de que a vida na Terra tenha tido uma única origem comum é aceita pela comunidade científica. Uma evidência que apoia essa hipótese é a observação de processos biológicos comuns a todos os seres vivos atualmente existentes, tá? Então ele deixa bem claro aqui, ó, processos biológicos, que como a colega falou, se ele não tivesse colocado processo biológico, tivesse pedido uma estrutura, a gente poderia falar do material genético, tá? Todo mundo conseguiu compreender? Se ele tivesse pedido uma estrutura, não só o material genético, mas todo ser vivo é formado por quê? Todo ser vivo é formado por quê? Pelo quê? Qual é a estrutura que todo ser vivo apresenta? Não, a água é um composto que todo ser vivo precisa. Gente, estou falando de estrutura. Quando eu penso em estrutura, quando eu penso
Não, material é uma estrutura, faz parte. Mas todo ser vivo vai apresentar o que também? Além do material genético. Vocês são formados pelo quê? Células. Todo ser vivo é formado por célula. Todo ser vivo. Bactéria apresenta uma membrana celular, tá? E material genético. Tranquilo? Foi? Tá? Isso se ele estiver pedindo estrutura. Aqui ele está pedindo um processo biológico. Aí vai estar lá. Um exemplo de tal processo é desenvolvimento embrionário. Nem todo mundo tem desenvolvimento embrionário. Bactéria, por exemplo, não tem desenvolvimento embrionário, não forma um embrião. Reprodução sexual. Tá vendo aí, ó? Qual é o teu nome de vermelho? Tá vendo que ele deu uma restringida ali? Reprodução sexuada. Nem todo mundo tem reprodução sexuada. Alguns indivíduos se reproduzem de modo assexuado. Tá? Alguns indivíduos se reproduzem dos dois modos. Sexuado é sexuado. Um exemplo clássico, por exemplo, a gente são as algas. Tá? Elas podem fazer reprodução assexuada, sexuada. A viva pode fazer reprodução aos quinidários. Quando a gente pensa em esponjas, poríferos, que nós vimos em aulas posteriores, podem fazer reprodução tanto sexuada quanto sexuada. Tá? Então não pode ser, porque restringiu num grupo. Respiração aeróbica. Respiração aeróbica é o quê? Utilização do oxigênio. Todo mundo utiliza oxigênio? Não. Existem bactérias que fazem respiração o quê? Anaeróbicas, ou seja, que são anaeróbicas obrigatórias, que não utilizam oxigênio de jeito nenhum. Excreção de urina. Bactéria mija? Síntese proteica. Foi, galera? Então, o que eu costumo falar, o Enem, ele não tem aquela mania de cobrar muito decoreba. Ele quer que você realmente pense sobre aquele assunto ali para chegar numa resposta. Tá? Então, tranquilão. Vamos voltar agora. Essa daqui foi a 195, letra I. Página 83. Página 83? É isso mesmo. Pô, mó textão agora. Essa questão aqui tá mais pro Thiago do que pra mim, né? Mas tá aqui na parte de biologia. Conselho. Lê primeiro a pergunta, depois vai pro texto. Oi? Pode. Lê primeiro a pergunta, depois vai pro texto. Aí porque você já caça o que você quer aí, né? Porque olha o tamanho desse vídeo. Já pensou, você lê o texto todo, chega aqui embaixo, aí lê a pergunta. Aí você fala, putz, vou ter que ler de novo. 10 minutos. Desculpa, não ouvi.
Olha só, terceiro parágrafo. Economias agrícolas basicamente mantêm o balanço do nitrogênio ligado. No entanto, com o advento da era industrial, os produtos do solo são levados de onde cresce a colheita para lugares distantes, onde são consumidos, fazendo com que o nitrogênio ligado não retorne à terra da qual foi retirado. Se ele não está retornando à terra, vai acontecer o que ali? Uma diminuição da disponibilidade do nitrogênio, certo? O que vai fazer com que seja necessário uma adubação daquela terra. Aí, no quarto parágrafo, na primeira linha, ele diz assim, primeira oração: isso tem gerado a necessidade econômica mundial de abastecer o solo com o nitrogênio ligado. De acordo com os argumentos de Haber, qual fenômeno teria provocado o desequilíbrio no balanço do nitrogênio ligado? O esgotamento das reservas de salitre no Chile, o aumento da exploração de carvão vegetal e carvão mineral, a redução da fertilidade do solo nas economias agrícolas, a intensificação do fluxo de pessoas do campo para as cidades, a necessidade das plantas de absorver sais de nitrogênio disponíveis no solo. Essa questão, para mim, é de geografia. Sério. Ela não tinha que estar aqui em biologia, ela tinha que estar lá em geografia. Porque olha só, o que vocês marcaram aí? A C, redução da fertilidade. De acordo com os argumentos, qual fenômeno teria provocado o desequilíbrio no balanço do nitrogênio ligado? Galera, a resposta aqui é a intensificação no fluxo de pessoas do campo para as cidades. O que seria o êxodo rural. E aí, o êxodo rural faz com que... Por isso que eu estou te falando essa questão. Essa questão, ela é mais geografia do que biologia. Ela é mais geografia, não, ela é geografia. Alguém botou essa questão na área de biologia, botou errado. E aí tem que fazer o professor de biologia estudar geografia para poder conseguir responder. E aí o que acontece? Com o êxodo rural, o Thiago já falou para vocês do êxodo rural, já. É a saída do campo para a cidade. Apesar de hoje, ele também já deve ter comentado que a gente tem um fluxo ocorrendo ao contrário, que é a formação das pequenas cidades, né? Formação das pequenas cidades devido ao crescimento urbano, a terra fica cara, assalto, enfim, a galera tá se interiorizando, não sei, né? O Thiago falou isso com vocês, eu não vou ficar falando que é a área dele. Mas não é a primeira vez que eu vejo essa questão cair. Falando sobre essa questão da retirada dos nutrientes do campo, leva para a cidade, e aí esses nutrientes não voltam devido ao processo de decomposição desses processos aí, saneamento básico, esgoto, arras de comida, ocorrerem na cidade, não no campo. Tá? Então, revolte-se. A balança da cabeça, ó. Não. Mas deu para entender, galera? Então, olha só, eu acho que aqui, realmente, essa letra C, redução da fertilidade do solo nas economias agrícolas. Mas olha o que o parágrafo 3 vem dizendo, né? Economias agrícolas basicamente mantêm o balanço do nitrogênio ligado. No entanto, com o advento da era industrial, ou seja, industrialização das cidades, os produtos do solo são levados de onde cresce a colheita para lugares distantes, onde são consumidos, fazendo com que o nitrogênio ligado não retorne à terra da qual foi retirado. Não, é realmente que é uma questão que provavelmente deve ter sido considerada difícil no TRI do Enem, foi considerada difícil. Eu achei uma pegadinha a letra C, não vou mentir. Muita gente deve ter marcado a letra C. Cara, realmente é a intensificação no fluxo de pessoas do campo para as cidades. Porque tudo vai ser consumido lá na cidade, né? Aí não retorna. Redução da fertilidade.
E olha aqui também, olha só. De acordo com o argumento de Herbert, qual fenômeno teria provocado desequilíbrio no balanço hídrico? A redução da fertilidade do solo nas economias agrícolas? A redução da fertilidade do solo é uma consequência. Ele não está provocando isso, ele é uma consequência dessa retirada. Deu para entender? Eu sei que na hora de fazer 90 questões, você chegar a essa conclusão de analisar com calma e entender que a redução da fertilidade é uma consequência e não é a causa, ela não é a causa. Ele pergunta aqui, de acordo com os argumentos de Herbert, qual fenômeno teria provocado desequilíbrio? Qual é a causa desse desequilíbrio que ele quer saber? Ele não quer saber a consequência. Se ele te pedisse uma consequência, a letra C estaria correta. Consequência é o quê? Diminuição da fertilidade do solo. Foi? Qual é a causa? O alimento está indo lá para a cidade. Por causa do quê? Do fluxo de pessoas que foram para lá. Cara, mas foca no que ele está te perguntando. Qual fenômeno teria provocado desequilíbrio? A necessidade das plantas absorverem sais de nitrogênio disponíveis no solo não é o que causou o desequilíbrio. Ele quer saber o desequilíbrio. Ele deixou aqui bem claro, ele quer saber do desequilíbrio. Por que esse desequilíbrio está ocorrendo? Não, tem uma questão aqui que eu fui fazer outro dia, que eu escrevi aqui do lado, é só ridículo. Não é de tão ridículo que a resposta era. Assim, eu fiquei assim, ó. Falei, ridículo, ridículo. Eu fui pra internet pesquisar, não vou mentir. E eu fiquei assim, cara, que ridículo. E eu fui ver vários comentários, várias pessoas massacrando a questão. Infelizmente, às vezes o Enem bota umas questões assim. Vamos continuar? Dá tempo? Dá tempo, produção? Mais uma ou duas? Quantas? Vamos lá, olha só. Deixa eu ver aqui. Ah, tem uma que eu queria fazer com vocês da árvore. Galera, página 190, questão 75. Essa daqui ficou letra C, né? Letra D? Vou botar aqui agora. 190, questão 75. Galera, semana que vem é aula de biomas, tá? Acredito que o Thiago já tenha falado com vocês sobre isso, mas a gente vai precisar falar porque biologia também cai biomas. Tem madeira, celulose. Podemos. Essa questão diz o seguinte: tem um desenho aí, né? Estômato, que é uma. São células especializadas da epiderme que permite a saída do vapor de água e também a entrada do CO2, né? Para a fotossíntese. E aí a gente vê aqui o que está acontecendo aqui, galera. A árvore está absorvendo água, está aqui na legendinha do lado. Essa água está subindo pela árvore e está sendo perdida a partir das folhas, certo? Mesmo que essa planta viesse a sofrer a ação contínua do vento,
e sua copa crescesse voltada para baixo, essa seiva continuaria naturalmente o seu percurso. O que garante o transporte dessa seiva é a... Ele quer saber o seguinte: o que está fazendo com que essa água chegue até a copa dessa árvore? Né? Árvore de 300 metros, 400, o que faz, o que garante com que essa água chegue até lá? Gutação. Gutação é um processo que algumas plantas apresentam, né? Que elas que algumas plantas vão apresentar. Galera, gravidade não. Marca. Tem. Gravidade não. Não faz isso comigo. Respiração. Respiração. Respiração é mitocôndria. Qual? De quê? Dá pra explicação de todas? Ah, são algumas plantas que vão... Então, olha só. O ida todo são estruturas especializadas de algumas plantas que vão permitir com que elas percam água. Só que elas não vão perder água conforme está mostrando esse desenho. Nesse desenho aqui, fica claro que a água está subindo e eu não quero dar a resposta. Mas você dá para entender que a água está meio que evaporando aqui, ela vai saindo, ela está evaporando, certo? No ida todo, isso não vai ocorrer em plantas grandes, geralmente são plantas que não são lenhosas, plantas pequenas, né, poucos metros, e elas perdem água a partir da superfície da folha, como eu falei, de estruturas chamadas ida todo, só que elas vão formar gotas de água literalmente. É como se a planta estivesse chorando, tá? Então, isso é o processo de gutação, tá? Ficar meio que pingando água a partir da folha. Não é o que está sendo mostrado aqui no nosso desenho. Foi? Pergunta aí se foi. Galera, a respiração é o que? Respiração a gente tem na mitocôndria. Respiração celular. Não é? É ou não é? Respiração celular, não é respiração aqui. Quando a gente fala de respiração, até a gente fala, estou respirando. Na verdade, esse termo também está errado. A gente está fazendo o quê? Trocas gasosas. Porque respiração é um processo que ocorre nas mitocôndrias para a formação de ATP, tá? Mas pode continuar falando que ele está respirando, tá? O oxigênio vai ser usado lá na mitocôndria mesmo? Muita gente marcou a letra D, porque eu lembro quando saiu essa questão, a gente acompanha algumas questões polêmicas. Galera, esse processo aí é fotossíntese? Fotossíntese seria se tivesse o quê? Falando da entrada do CO2, cloroplasto. Aí é o processo de transpiração. Olha, eu achei essa questão aqui, se o aluno não ficasse atento, dá para errar. Eu acho... Oi? Tu não acha não? Eu acho que dá. Muita gente marcou fotossíntese na época. É porque esse processo aqui ajuda na formação dos rios flutuantes, né? O Thiago já deve ter falado com vocês sobre os rios flutuantes. A evapotranspiração, retira a água do lençol freático, perde para a atmosfera, condensa, volta. Falou? Tá nova?
Mas deve ter. Eu já vi o Thiago falando alguma coisa, eu não sei se foi ano passado, que eu entrei em sala e ele me fez uma pergunta, era relacionada sobre isso. Mas aí a transpiração, alguma dúvida, galera? Não. Fechamos aqui então, vamos parar por aqui. Semana que vem a gente volta para falar de biomas e fazemos mais exercícios, tá? Tem muito mais coisa pra gente fazer. Foi? Espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. A gente fez 2, 4, 6, 7 questões, mas eu falei bastante coisa, né? Então, acho que valeu.